A gente segue falando sobre essa esperança que a Petrobras tem de que o IBAMA mude o posicionamento em relação à liberação de licença para a realização de pesquisas de exploração de petróleo na margem equatorial, na costa do Amapá. E agora com um convidado, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Bocuí, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, como vai? Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Obrigada, Bocuí. Vamos lá, então. A gente acompanhou agora mesmo a manifestação, mais uma delas, da ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, dizendo que a decisão do IBAMA de conceder ou não uma licença, uma autorização para alguma obra, para alguma intervenção, é técnica, não ideológica, seja pela concessão ou pela negativa dessa licença. E como eu já adiantei, a Petrobras está muito esperançosa de que vai haver uma revisão da decisão do IBAMA, que anteriormente não concedeu a licença para pesquisas na margem equatorial. Haverá, na sua opinião, essa revisão? O IBAMA vai mudar de posicionamento diante da pressão de muitos integrantes do próprio governo? Olha, Lívia, o que ocorre numa situação como essa é que, para a avaliação do licenciamento ambiental, o primeiro quesito a ser considerado é a alternativa locacional. É onde se pretende o empreendimento. E nesse caso, o empreendimento é pretendido na região da foz do Rio Amazonas, que tem atributos ambientais muito específicos, vulneráveis, não é? E aquela região é detentora da maior área de manguezais do Brasil. Então, tem uma importância ecossistêmica extraordinária. E extração de petróleo de profundidade, ela tem uma característica de vulnerabilidade quanto ao vazamento. Quando tem um vazamento de petróleo, como aconteceu, por exemplo, na plataforma da British Petroleum no Caribe, a Deep Horizon, não se controla, ficou 6 meses vazando. Então, é um empreendimento de alto risco, tem que se colocar essa questão numa área de alta vulnerabilidade. Quer dizer, a priori, a própria alternativa locacional já descarta a possibilidade de concessão de uma licença. Bocuí, bom dia para você. A gente tem agora a realização da cúpula da Amazônia, o encontro entre os presidentes dos países aí da região amazônica, etc., e a expectativa de que alguns direcionamentos sejam apresentados para garantir que esse ecossistema que você descreve ele seja preservado, aquela coisa do ponto de não retorno, né, que você não consegue mais recuperar e etc. A gente tem iniciativas interessantes acontecendo aqui no Brasil, em outros países, algumas delas abraçadas pelos governos, outras delas por manifestação de algumas associações, de empresas que decidem ali promover um trabalho de preservação. Mas me parece que ainda há um desequilíbrio muito grande, ou seja, preocupação demais de um lado, omissão demais do outro. O que se espera desse encontro, na tua visão, do ponto de vista do equilíbrio entre esses esforços, né? Um não pode fazer de mais, o outro não pode fazer de menos. O que vai acontecer? Qual que é a tua visão a partir desse encontro que nós teremos agora nos próximos dias? Olha, em primeiro lugar, é preciso olhar a Amazônia como um ecossistema só, tá? Você tem uma grande floresta tropical, o Brasil é detentor dessa floresta, uma floresta vulnerável, dentre as florestas tropicais do mundo, né, nós temos uma grande massa florestal na Indonésia, outra na Bacia do Congo, na África, e a Amazônia no Brasil. Dentre essas florestas, a mais relevante, a maior, detentora de maior biodiversidade, é a floresta amazônica. E ela foi campeã de desmatamento no ano de 2022. Né? E o Brasil foi responsável por 75% desse desmatamento em território nacional. Esse cômputo foi um acréscimo de 21% com relação a 2021. Então, é um ecossistema que está vulnerável, ele tem que ser protegido porque ele tem uma relevância global na medida em que a Amazônia ela é um ecossistema florestal que é de importância planetária, ela refrigera a região equatorial, né? Ela tem uma importância para a questão das mudanças climáticas como ecossistema vital. Outra questão é que a Amazônia ela sustenta
a toda a produção hídrica da América do Sul, né? Os rios voadores, a transposição de umidade garante a regularidade de chuvas para toda a América do Sul, inclusive Argentina, Paraguai, Uruguai, através da formação da Bacia do Plata. Então, essa relevância, essa importância demanda políticas públicas integradas dos países detentores da floresta amazônica. E nós temos aí 8 países hoje trabalhando essa questão. E o que é que a gente precisa? Que você tenha políticas públicas em cada país de uma forma articulada para que se possa estabelecer uma proteção desse grande ecossistema. O que se espera como resultado da cúpula de Belém é isso, né? É um alinhamento das políticas dos países, desse compromisso de construção de políticas públicas nacionais que venham a proteger esse grande ecossistema para o qual não há fronteiras, né? O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, agora com a participação do Zé Maria Trindade. Zé. Pois bem, muito bom dia, Bocuí. O Brasil está diante de um grande debate sobre a exploração a exploração da região amazônica, né? E há claramente, inclusive no governo, uma divisão entre, olha, nós temos que explorar. Nós temos uma reserva muito grande nessa região, é preciso explorar. Eu sei que a exploração mineral é uma relação danosa com a natureza, né? Mas hoje a tecnologia já se desenvolveu e é possível fazer uma exploração sustentável, tecnicamente melhor. E de que lado você está nesse debate sobre exploração ou não? A região amazônica é uma grande reserva, todo mundo sabe disso. E aí, o que fazer? Deixar essa reserva intacta ou explorar? Olha, eu consigo olhar a Amazônia pela importância maior que ela tem hoje do ponto de vista de equilíbrio climático global, de sequestro de carbono, a importância para o Brasil, né? Como um elemento que garante que o Brasil não tem um nível muito elevado de emissões diante dos compromissos das mudanças climáticas. Então, qualquer tipo de exploração que seja pensada para a Amazônia deve ser rigorosamente avaliada de acordo com o zoneamento ecológico e econômico, deve ser avaliada de acordo com o licenciamento ambiental, não é? Então, não é que se seja contra a exploração por exemplo, de minério na Amazônia. Não é isso em síntese. A questão é possível fazer isso sem impacto ambiental? Se se pretende isso, deve se submeter ao sistema de licenciamento em sendo possível essa extração. Nunca pensar em fazer essa extração, por exemplo, em terras que são demarcadas como áreas de proteção integral, né? Então, a Amazônia é uma região imensa, é preciso pensá-la dentro da sua importância ecológica, que hoje supera qualquer outro tipo de riqueza. A Amazônia é um grande atrativo de investimento, é um potencial de biotecnologia imenso, quer dizer, tem-se que pensar nesse tipo de riqueza também, que é o DNA do Brasil, né? Então, eu acho que não é ser contra, mas é saber se é possível que se faça qualquer tipo de atividade na Amazônia. Ainda nessa linha, inclusive, Bocuí, e é um discurso muito forte, o Auro já chegou a tocar nesse assunto na pergunta dele, e é um discurso muito defendido por integrantes do atual governo, um discurso muito reforçado pelo presidente Lula, de que é preciso priorizar a questão ambiental na floresta amazônica, é preciso cuidar da questão que envolve as mudanças climáticas, o clima nessa região, mas também é preciso se atentar ao desenvolvimento econômico e das populações que estão nessas regiões. Nós temos índices muito frágeis de desenvolvimento, melhor dizendo, nessas regiões por causa de limitações que há para a exploração desses recursos ambientais, desses recursos ecológicos. Como tentar encontrar um equilíbrio nesse sentido? Que tipo de atividade seria bem-vinda nessa região para permitir esse desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, ajudar a preservar os recursos da floresta? Olha, essa questão que você coloca, Lívia, é uma questão que se coloca no mundo todo, na África, no Congo,
no Brasil, nas regiões de Mata Atlântica, por exemplo, no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, são situações onde você tem populações vulneráveis e você tem restrições ao uso da região. O Petar, por exemplo, que é uma região no estado de São Paulo, que detém cavernas, né? A questão foi resolvida com a exploração do turismo. O ecoturismo foi a grande vocação da região a partir da proteção ambiental. Então, ali você tem uma situação onde se encontram vias de escape que são adequadas ao perfil ambiental da região. E é bom falar que a ilegalidade, a criminalidade na Amazônia, praticamente em 76%, consiste no aumento das fazendas de gado, né? Da pecuária extensiva. Então, a quantidade de recurso necessário para resolver o problema social da Amazônia, ele não está relacionado ao índice de degradação que existe hoje na Amazônia, que deve ser contido pela força da legalidade, pela força da lei, não é? Agora, a grande vocação da Amazônia, qual é? A bioeconomia, né? Você trabalhar alternativas possíveis de extrativismo, de retirada de materiais onde se pode retirar, fazendo com que haja investimento para essa questão. Por isso é muito importante o Fundo Amazônia, o aporte de recursos internacionais que podem trazer esse equilíbrio, solucionar a questão econômica das populações mais carentes e, por outro lado, também promover a proteção da floresta. Esse equilíbrio é o grande desafio do desenvolvimento sustentável em regiões ambientalmente protegidas, né? Não é só no Brasil. Então, a gente tem que buscar esse caminho. Vai ter que ter recursos para isso, né? O Fundo Amazônia é essencial para se implementar esse processo. Pois bem, conversamos com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, que mais uma vez nos atendeu aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela participação, Bocuí. Bom domingo. Bom domingo. Bom trabalho.